Você acabou de pensar ou falar que você não tem nada. Talvez você tenha um sonho de ter o seu próprio negócio, de realizar alguma coisa na tua casa, por menor que seja, você acabou de pensar ou te falaram também que você não tem nada. Será mesmo que você não tem nada? Esse vídeo chegou até você porque você precisa ouvir uma história. Talvez você já até conheça essa história, mas eu vou te levar a você enxergar de uma maneira diferente essa história. E no final eu vou te contar uma história que você não conhece. A minha história, um testemunho meu. E tem a ver com essa história aqui que eu vou falar, que eu vou contar. Em João 6 vai dizer que Jesus atravessou ali o Mar da Galileia, foi para o outro lado. Muita gente o seguia, multidões seguia. Então ele sempre falava nos montes, sempre subia nos lugares para falar para bastante gente. Sempre tinha multidão ali seguindo Jesus. E ali no versículo 3 de João 6, fala que Jesus então subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E estava próxima a festa da Páscoa. Eles ergueram os olhos e viram que tinha uma grande multidão com eles. E aí interessante aqui no versículo 5 do capítulo 6 de João, diz assim, ó, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Filipe. Então essa história vão ter alguns personagens, que é Jesus e os discípulos. Jesus vendo que estava aquela grande multidão ali, ele já estava falando há um certo tempo, foi chegando a tarde. Ele se virou para Filipe, um dos discípulos, e falou assim, onde nós vamos comprar pão? Onde nós compraremos pão para dar para esse povo, né? Mas ele fez isso para testar Filipe, porque lá no fundo Jesus já sabia o que ele iria fazer. Às vezes, Jesus às vezes tem dessas coisas. Ele nos testa. E aí o Filipe respondeu assim, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ele falou assim, não vai adiantar a gente comprar 200 denários, não vai adiantar a gente comprar 200, vamos colocar como hoje aqui, né? Nem 200 reais ou nem 200 mil reais de pão vai dar para sustentar esse povo. E no versículo 8, ele falou assim que nem assim ia dar para cada um comer um pedaço. E aí, no versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, outro personagem, ó, André. Esse aqui que vai ser um personagem central do que eu quero falar com vocês. Bom, Filipe, ele olhou pelos olhos carnais, né? Filipe, ele olhou pelos olhos, pelo que ele estava vendo mesmo, né? Ele viu aquela multidão, Jesus falou assim para ele, onde que nós vamos comprar pão para dar para eles? Tipo assim, Filipe, como assim, né? Como que nós vamos ter dinheiro? Nem que a gente tivesse 200 mil, como que nós vamos... não vai dar para cada um comer um pedaço? Filipe olhou pelos olhos carnais, aquilo que os olhos dele estavam realmente vendo. E aí André, um outro discípulo, teve um outro tipo de visão da mesma situação. Ele chegou em Jesus e disse assim, ó. Então um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Na primeira parte desse versículo, gente, eu sou muito fã desse André. Porque para mim ele foi o que teve assim uma visão espiritual, uma visão diferente. Porque ele teve coragem de chegar em Jesus. Ele também enxergou a mesma multidão que Filipe enxergou. E ele teve coragem de chegar em Jesus e falar, viu, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí a parte B do versículo ele já volta um pouquinho para a realidade e fala assim, mas o que é isso, né? Para tantos, Jesus. Mas a primeira parte do que ele falou ali chamou a atenção de Jesus, com certeza. E ele foi muito ousado e ele teve muita fé, porque ele foi o que ali mais, assim, demonstrou que conhecia com quem ele andava, né? E eles andavam assim, ó, lado a lado, tete a tete com Jesus. E Filipe nem se tocou quando Jesus falou. Filipe já respondeu carnalmente mesmo, sem fé, só enxergou com os olhos humanos dele. E André não. André teve coragem de falar, Senhor, na multidão tem um menininho que tem 5 pães e 2 peixes. É loucura, né? Acho que vai falar a quantidade, depois vai falar que é a quantidade de pessoas que tinha. Aí Jesus pega essa parte do que André falou. No versículo 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva onde eles estavam. Ó. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se percam. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então aqui está falando que eles se assentaram e o número dos homens em número de quase 5.000. E quantos pães e quantos peixes que o menino tinha? 5 pães e 2 peixinhos. A visão de André aqui, assim,
Eu acho maravilhoso essa parte, maravilhosa. Por que eu tô falando isso? A situação da nossa vida, o cenário, a realidade, depende com que olhos você enxerga. Se você enxergar só com os olhos carnais, é claro que você vai ver dificuldade e você vai falar que não tem nada. Por quê? Filipe olhou ali para a quantidade da multidão, para aquele mundo de gente. Então ele deduziu de forma humana, ele pensou que precisaria de muito para cada um daqueles comer uma metade, comer um pedaço. André já teve uma atitude assim de que conhecia mais com quem ele andava. E aí ele falou, Jesus, tem um menino ali com 5 pães e 2 peixes. E o que aconteceu? Jesus deu ouvido a Filipe ou ele deu ouvido a André? Que foi ousado. Mesmo na parte B do versículo, ele tendo voltado um pouquinho à realidade e falado, nossa, mas o que é isso para tantos? Jesus usou aquela visão, né? Aquela visão de fé de André. Ele falou, então manda ele trazer. Chama o menino e fala para ele trazer os 5 pães e os 2 peixes. E assim como que em uma edição, né, super espetacular, milagrosa, Jesus simplesmente pegou os 5 pães e os 2 peixes, partiu, deu graças pelo que eles tinham ali, e começou a distribuir. E essa história da Bíblia é maravilhosa, porque fala que todos comeram, se fartaram. Fartar é quando já está satisfeito, já está cheio, né, que a gente fala. Todos comeram e sobrou. E eles encheram ainda 12 cestos cheios. Jesus falou para eles pegar para que nada se perdesse. E eu quero falar para você com essa história, que talvez o teu sonho, ele é tão grande que a dimensão dele você enxerga como se fosse essa multidão. E aí olhando você fala assim, nossa, mas eu não tenho nada para conseguir realizar esse meu sonho, para alcançar esse meu objetivo. Porque você está olhando apenas pelos olhos carnais. Eu quero convidar você a experimentar, se você nunca usou, usar os teus olhos espirituais, usar a visão que André teve. Não os olhos da carne, não aqui esses olhos que a gente enxerga aqui, né, aquilo que está a um palmo de distância, a gente tem mania de falar, mas com os olhos espirituais para você enxergar além do que aquilo que os teus olhos naturais estão vendo. Por que eu disse que você ouve essa história que talvez você já conhece, da multiplicação dos pães e dos peixes, e você ouve uma história que você não conhece, que é a minha, e tem a ver com esse número 5 e esse número 2. Eu tinha o sonho de ter uma loja de calçados. Eu gostava muito de sapatos. Toda mulher gosta, mas eu gostava muito de sapatos femininos. Muito, muito. Eu era apaixonada por sapatos. E eu creio que foi Deus que implantou no meu coração o sonho de ter uma loja de sapatos. E no meu coração eu tinha que eu ia ter uma loja branca e vermelha. E não sou São Paulina, hein? Sou corintiana. Branca e preta. Mas eu queria ter uma loja branca e vermelha. E eu tinha aquilo no meu coração, eu já tinha o nome da loja. Eu desenhava numa folha de caderno assim o logo. Era um sapato vermelho, o nome da loja. E um dia eu me vi desempregada e com esse sonho, passando por situações muito difíceis, que todo mundo pode passar, né? A gente nunca sabe o nosso dia, a gente nunca sabe. Ninguém está livre do dia mau. E só que no percorrer do caminho, enquanto eu ainda trabalhava, um dia eu comprei 3 puffs, 2 puffs vermelhos e um puff branco. Eram puffs reforçados, assim, sabe? Eu falei, esses daqui vão ser os puffs para a pessoa sentar na loja para provar os calçados. Porque um dia eu ouvi uma mensagem, uma palavra, uma pregação que dizia assim, ó, se você tem o sonho de ter uma casa, é o teu sonho, e hoje você tem o dinheiro para comprar somente um parzinho de batentes da porta, compra o batente. Por quê? Você vai ter a casa, você vai ter a porta, você vai precisar do batente. Então faz parte do teu sonho. Se o que você pode hoje é o batente, compra o batente. Eu falei, eu vou comprar esses puffs pela fé. Eu comprei os puffs e eu ganhei um caixa de MDF. Ele era arredondado assim, sabe, oval. Ganhei de uma amiga minha. Estava na minha casa já, esse caixa, os puffs. E eu havia tentado uma espécie de uma sociedade com uma pessoa que às vezes a pessoa não enxerga nada em você, que você não tem nada, ou às vezes ela acha que você tem demais. E aí você acha que ela está sendo usada por Deus para se aproximar de você. E você até acha que foi Deus que enviou, e ela tá com outras intenções, achando que você tem, além do que aquilo que ela espera. E aí não deu certo, e eu fiquei com aquilo que eu já tinha, que me vi na minha casa um dia, com o meu sonho, pensando, nossa, né, agora desempregada, o que eu vou fazer, e aquele meu sonho. E eu fiquei com 5 pares de calçados, 5 pares de sapatilhas e 2 rasteirinhas. Isso te lembra alguma coisa que eu te contei agora? 5 pães e 2 peixinhos.
Eu tinha 5 pares de sapatilha e 2 rasteirinhas e um sonho, como dizem, né? E aí um dia eu me vi na sala, assim, da minha casa, orando, e eu parei na porta, comecei a olhar na garagem, comecei a pensar, olhei na sala, e eu falei, bom, eu tenho caixa, eu tenho os 3 puffs, eu tenho tapete, tenho várias coisas aqui em casa de decoração, e eu tenho as 5 sapatilhas e as 2 rasteirinhas. Quer saber? Eu vou descer tudo isso aqui pra garagem. E eu peguei o que eu tinha, coloquei o tapete na garagem da minha casa. Era uma casa de aluguel. Desci o tapete, coloquei os puffs, caixa, e comecei a transformar a minha garagem numa loja. Quando você dá um passo para realizar o teu sonho, vou falar uma coisa para você, ninguém vai acreditar em você. Ninguém. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu esposo, nem seu melhor amigo. Ninguém vai acreditar em você. Vai achar que você tá louca, que foi o que aconteceu comigo. Eu peguei esses 5, mas Deus vai sempre, como que eu vou falar pra você? Deus vai sempre deixar ali o caquinho de telha, igual a história de Jó, sabe? Que perdeu tudo e sobrou o caquinho de telha pra ele se coçar. Vamos falar caquinho de telha ou vamos falar um menino, igual tinha lá nessa multidão, que entregou o que ele tinha ali, ele e André acreditando, né? Na fé, pela fé, ele entregou ali o que ele tinha, o menino. Então Deus sempre vai deixar o caquinho de telha, um menino, uma criança, alguém puro, alguém inocente para acreditar assim, no teu sonho. Quando eu comecei a fazer isso aí, acharam que eu estava louca com certeza, mas Deus deixou uma criança, posso dizer criança, que na época ela era mais novinha, que é uma prima minha prima irmã, que é a Caroline. Minha mãe cuidou da Caroline desde que ela nasceu, desde bebezinha, então ela é uma prima irmã minha, Caroline, minha loira, a gente chama ela de loira. E ela morava bem ao lado da minha casa, então quando ela é muito grudada em mim, ela é muito grudada em mim, né, nos meus filhos, e ela viu que eu estava fazendo aquilo, ela começou a me ajudar a montar as coisas na garagem, com uma empolgação, com uma alegria. É tão gostoso quando alguém tem a mesma visão que você, né? Eu me emociono porque eu vou lembrando assim de como foi, sabe? E aí a gente montou lá na garagem tudo e colocamos os cinco pares de sapatilha que eu tinha, as 2 rasteirinhas. E acho que eu até fui lá dentro de casa e comecei a pegar uns calçados meus daí usados. E coloquei ali também, assim, comecei a, né, a sonhar. E nisso a mãe dela, que é a minha prima, a mãe dela é a esposa do meu primo de 1º grau. E aí a minha prima chegou para almoçar e eu peguei uma folha de sulfite, juro para vocês, peguei uma folha de sulfite, peguei uma canetinha e escrevi sapatilhas, eu acho que era R$19,90, sapatilhas R$19,90 e colei no meu portão, juro para vocês. Agora vocês imaginam no bairro, né? Ai meu Deus, mas tem hora que a gente tem que ser como uma criança. A Bíblia fala que a gente tem que ser como uma criança. Por quê? Porque a criança ela é pura, ela é verdadeira, ela não guarda mágoas, ela pode se chatear ali, né? Às vezes você briga com a criança ali, ela chora, daqui a pouco ela já está ali rodeando você. A Bíblia fala que aquele que não for como uma criança não vai herdar o reino dos céus. Acredito que seja nisso, na pureza, no acreditar, né? A criança ela acredita no que você fala, ela confia em você de verdade, né? Pode ver que ela confia no pai e na mãe. Se a mãe falar para ela pular, que ela pode ir em tal lugar, ela vai. Se falar que não pode, ela não vai. Ela confia piamente no pai e na mãe, né? E aí eu fiz isso, gente. Parece coisa de criança, né? Mas não é coisa de... Quando você fizer algo pela fé, vai parecer que é loucura. Vão falar que é coisa que é meninice, que é coisa de criança. Só que só você e Deus sabe o que está no teu coração. Eu fui no meu portão e colei esse sulfite escrito sapatilha R$19,90. E a minha prima, mãe dela, da Carolina, chegou para almoçar de moto, ela parou a motinha do lado. É uma outra pessoa maravilhosa também, né? Tal mãe, tal filha, né? Aí minha prima chegou, a Simone, e falou assim, ai, que legal, sapatilha. Daí acho que a Caroline pegou e levou. Ai, vamos... Ah, não, a Caroline falou assim, eu vou lá mostrar pra minha mãe. Pegou as sapatilhas e foi lá, minha prima chegou pra almoçar, né? Ela foi lá na casa dela, que era do lado, daqui a pouco ela veio, gente, com R$20.
Ai, desculpa, gente. Daí ela veio com os 20 reais toda contentinha, assim, minha mãe comprou uma sapatilha. Desculpa que isso é muito especial pra mim, muito importante pra mim, isso que eu tô falando pra você. Eu queria fazer você entender. Aí a Carolina veio correndo com os 20 reais, minha mãe comprou uma sapatilha, toda feliz. E eu fiquei muito feliz. Pra mim aqueles 20 reais foi, pra mim, tava valendo mais que 2.000 reais. Porque eu tive uma atitude com o que eu tinha nas mãos. E pra resumir pra vocês aqui, em uma semana, eu não sei como, mas assim, começou a parar fornecedor na porta da minha garagem. Porque assim, gente, eu tenho uma amiga que fala que é um dom isso que Deus me deu, sabe? Ela fala assim, a Kelly, você deu um copo com água pra ela e uma fita, ela vai fazer alguma coisa que ninguém ia fazer. Eu sempre guardei isso, que uma amiga minha missionária falou. Então eu sempre procurei fazer com muito carinho as coisas, sabe? Pode ser o mais simples possível, gente. Eu não me importo com o lugar, com a casa, com o que for, eu vou e eu arrumo da melhor maneira possível, sabe? Como se fosse o melhor lugar do mundo. Então ali não era minha garagem, ali era a minha loja. Pela fé na minha loja. E eu não sei como, quer dizer, eu sei como, né? Foi Deus. Mas começou a chegar representante na porta, no portão, né? Que era um portão de correio, eu abri inteiro, comecei a abrir mesmo, pagar mico. E começou a chegar fornecedor, gente. Resumindo pra vocês, em uma semana eu transformei minha garagem numa loja. Peguei umas prateleiras de vidro que eu tinha também e coloquei dos dois lados. E ficou bem arrumadinho assim, mas daí à noite eu tinha que tirar tudo, guardava o carro. De manhã eu tirava o carro e comecei a montar tudo mesmo. Aí coloquei roupa também, calçado. Resumindo aí pra vocês, gente. Depois aí saí da garagem, fui pra um ponto comercial. Já tinha o CNPJ. Na verdade, eu já tinha o CNPJ desde que eu trabalhava fora. Eu já tinha aberto o CNPJ e vendia calçados. Nem contei, né, isso antes, né? Antes disso aí e tal, eu já vendia calçados no carro, saía vender pras pessoas, já saía vender de ônibus com sacola nos braços, cortando o braço com a sacola, sabe? Então já era algo do meu coração. Eu tinha uma motinha que eu comprei zero, que Deus me abençoou, também comprei zero. Quitei, assim que eu quitei a minha moto, na época, quitei minha moto, eu vendi e comprei tudo em sapato. Que foi aí que eu comecei a realizar meu sonho, a sair e vender calçados, né? Mas aí essa da garagem foi numa outra época, depois que eu já não trabalhava mais fora. Sei que daí eu transformei a garagem numa loja, gente. Daí fui para um ponto comercial depois. Mas assim, tive muitas experiências com Deus, assim, trabalhando para mim mesma. E assim, com o que eu tinha nas mãos. Porque Deus não vai fazer algo na tua vida com o que o outro tem na mão. É com o que você tem. Então assim, tem gente que tem dinheiro, que tem muito dinheiro, que tem condições. E ele não tem o coração, ele não tem essa visão espiritual, ele não tem o coração voltado para Deus. E às vezes ele pode ter todo o dinheiro do mundo, se o coração dele não for puro, gente, como de uma criança. Se ele não tiver firmado, se ele não tiver ali ligado realmente. A Bíblia fala em João 15, se eu não me engano, versículo 1, que Jesus ele é a videira e nós somos os ramos. Que se a gente não tiver ligado nele, a gente morre. E que se a gente estiver ligado nele, tudo que a gente pedir, a gente vai conseguir. Tudo que a gente pedir vai ser concedido para nós. Agora, se a gente não estiver ligado nele, a gente morre. Então, não é o dinheiro, tem coisa que não é o dinheiro. Ajuda sim, claro, eu precisei sim de pessoas, eu precisei de ajuda. Mas Deus, ele olha para o teu coração. O que você tem aí? Qual que é o teu sonho? Será que você realmente não tem nada? Dá uma olhada ao teu redor. Com o que dá para você começar? Você tem aquele desejo lá no fundo do teu coração. E você sabe que aquilo é algo que Deus plantou dentro do teu coração. Então começa. Dá o primeiro passo. Não falam aí uma frase popular, você dá o passo, você coloca o pé e Deus coloca o chão. É praticamente isso, gente. E eu vivi isso. Poderia contar muitas experiências que eu vivi, mesmo ali na garagem, sabe? Eu lembro que numa primeira venda, tô sentindo no meu coração de contar essas coisas pra você, porque talvez você precisava ouvir isso, tá? O testemunho, gente, ele serve pra aumentar a fé da gente, né? E eu espero que sirva para você como ali uma água caindo na sementinha do teu coração, sabe? Para despertar de novo aquele desejo, aquele sonho que você tem, que ninguém acredita, porque não vai acreditar mesmo, tá? As pessoas só vão começar a acreditar a hora que vê o negócio dando certo. Eu via, gente, pessoas passando, o meu caixa, que a minha amiga me deu, ele é arredondado e ele era alto. Então eu sentadinha ali, às vezes a pessoa não via que eu estava sentada, mas eu via pessoas passando e olhando e desdenhando e rindo, sabe? E às vezes você vai ver até parente fazendo isso. E depois sabe o que você vai ver? O parente tendo o mesmo sonho que você,
tentando fazer a mesma coisa que você, tentando para ver se dá certo. Você vai ser espelho, você vai ser inspiração para essas pessoas, mas a sua experiência vai ser sua e Deus, e a dela vai ser dela e Deus. O sol nasceu para todos e Deus tem um tipo de tratamento, de agir na vida de cada um. Então, do jeito que foi na minha vida, pode não ser na tua, mas a fé ela move montanhas. A fé ela é uma arma muito poderosa. Então vai acontecer sim, você precisa dar um passo, ver o que você tem aí e começa, não tenha medo. Então enxerga com os olhos de André, que mesmo ele vendo a multidão, ele falou, Senhor, mas tem um menininho ali com 5 pães e 2 peixinhos. Apesar que, o que é isso aí para tantos? Mas ele teve uma atitude de fé. E isso é incrível. E aquele menino doou, entregou o que ele tinha. E olha o que Deus fez, né? Fez além do que eles imaginavam, os discípulos. E olha que eles andavam com Jesus, né? Lado a lado. Então, todos comeram, se fartaram e sobrou. Depois da garagem eu fui para um ponto comercial e depois de algum tempo eu também tive uma outra loja daí com meu esposo, que já foi uma outra história, tá? Não foi essa história da minha loja, da minha primeira loja de calçados, que foi algo entre eu e Deus mesmo, sabe? Só eu sei as experiências. Mesmo na garagem, gente, eu fiz uma venda uma vez muito alta. Eu lembro que eu vendi roupas, vendi calçados, e era uma venda assim, vamos pôr, na época, dava um salário mínimo, sabe? E aí eu lembro que era uma senhora, e interior ainda tem esse negócio da fichinha, né? Então eu pegava todos os dados da pessoa, mas assim, era arriscar, né? Arriscava. Mas depois peguei maquininha de cartão e tal, mas aí na época eu tinha assim a famosa fichinha lá, né? E essa senhora, a gente levou quase um salário mínimo. E eu lembro de eu vendendo, ela escolhendo, ela experimentando, porque eu fiz provador, tinha tudo, mesmo na garagem. E aí ela foi levando, ela foi pegando, daqui a pouco eu fui pensando, meu Deus do céu, né? Ela levando, mas eu comecei a me preocupar. Eu lembro que ela entrou no carro e foi embora e eu fiquei assim, meu Deus, né? Deus abençoe. Gente, sem entrada, eu lembro que ela não me deu nenhuma entrada. E aí foi sem entrada, gente, meu coração começou a ficar preocupado. Aí eu lembro que na mesma semana, meu coração ficou tão assim, né? Ai, meu Deus, abençoe que essa mulher pague o mês que vem a primeira parcela. Na mesma semana, gente, ela voltou. Quando ela chegou na garagem, eu falei, meu Deus, essa mulher vai comprar mais. Ela chegou e falou assim, viu? Eu vim pagar, eu tava fazendo minhas contas lá, eu tô de férias, eu já vim pagar. Eu falei, a senhora já vai pagar a primeira parcela? Ela falou assim, não, eu vou pagar tudo. Eu falei assim, o quê? Mas tem certeza? Peguei a fichinha, olha como que fala com a cliente. Falei, mas você tem certeza? Tipo assim, eu quase falei pra ela, mas é um salário mínimo. Ela falou assim, não, eu vou pagar tudo. Então, gente, assim, foi uma venda, eu lembro que foi bem no começo, por isso que eu fiquei preocupada. E ela saiu, e eu chorava tanto. Eu falava assim, meu Deus, em uma venda minha, o Senhor me deu um salário mínimo, Pai. Fiz o meu propósito com Deus, né? Dava o meu dízimo. E vivi, assim, muitos milagres, gente. Vivi experiências maravilhosas. Poderia contar muitas coisas pra vocês. Mas só um resuminho aí pra contar pra vocês desse algo que foi muito especial na minha vida e foi um começo, tá? Foi um começo. Sofri acidente no buscar calçado, nasci de novo. Vivi muitas coisas maravilhosas com Deus nesse percurso aí de ter tido, sim, o meu negócio próprio, de ter realizado o meu sonho ali de empreender. Vivi coisas maravilhosas. Eu não sei qual é o teu sonho, mas que você deposite o teu sonho, o sonho que está aí no teu coração, deposita no coração de Deus, deposita nas mãos de Deus, entrega tudo para Ele, confia. E tem essa visão aqui do discípulo André, tá? Entrega o pouco, pode ser pouco. Pouco com Deus ele é muito. E às vezes o muito sem Deus não é nada. É o que eu falei, às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, e o que ela tem é só o dinheiro. Então ela não tem a fé, ela não tem o coração puro que Deus busca e fala que a gente tem que ter como de uma criança. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado, que esse testemunho aí possa ter tocado no teu coração, te dado um ânimo, te dado uma esperança. Coloca aí no comentário se você tem um sonho, sim, se você já passou também por alguma experiência assim de fé. Eu vou gostar muito de saber. Gente, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo um pouco diferente aí do que eu trago de rotina, de maternidade, mas eu espero muito que você tenha gostado, que esse vídeo tenha chegado em você no momento certo. Deus abençoe.